Essas crianças estavam dormindo tranquilamente e mal podiam imaginar o que estava acontecendo com seus pais no quarto ao lado. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês de casos criminais. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal e deixa um like nesse vídeo. Bora pro vídeo. Monique Frances Sabatursky nasceu em 14 de outubro de 1986 em Chicago. Mais tarde, sua família se mudou para Warrenton, em Ohio, e foi por lá que ela cresceu. Ela foi descrita como muito espontânea, alegre e calorosa, e quando se formou no ensino médio, foi para a faculdade e obteve o mestrado em educação infantil, trabalhando em uma creche enquanto estudava. Em 2018, Monique conheceu Spencer Tapp, que obteve um doutorado em cirurgia odontológica e começou a trabalhar em uma clínica a sudeste de Columbus, onde os pacientes o adoravam e os colegas o respeitavam. Naquele ano, os dois se conheceram através de um aplicativo de namoro. Em 2020, eles compraram uma casa juntos, na North 4th Street, a poucos quarteirões do campus, onde ambos haviam estudado. Eles casaram em 13 de dezembro de 2020. Um mês depois, em 31 de janeiro, reuniram um pequeno círculo de familiares e amigos mais próximos na sala de estar daquela mesma casa, para uma cerimônia e uma festa. Na época, eles já tinham 2 filhos, Amélia e Beckham. No final de 2025, o consultório de Spencer prosperava e Monique criava os filhos com o mesmo carinho que demonstrava ao mundo durante toda a sua vida. Eles estavam no melhor momento de suas vidas. A segurança que Monique encontrou com Spencer significou muito por causa do que havia acontecido antes. Em 22 de agosto de 2015, Monique casou-se com o Dr. Michael Dave McKee. No papel, parecia um casamento perfeito. 2 graduados da Universidade Estadual de Ohio com futuros brilhantes. Um deles, cirurgião em formação a caminho de se tornar especialista vascular. De fora, pareciam se encaixar perfeitamente, mas a realidade não era essa. Monique confidenciou a amigos e familiares que Michael a agredia física e emocionalmente durante todo o casamento. Teve uma vez que ele a estrangulou e ele obrigava ela a ter relações sexuais com ele. Uma vez, ele também disse que, se ele quisesse, ele a mataria a qualquer momento. Felizmente, Monique conseguiu sair daquela situação. O casamento durou menos de 2 anos e apenas cerca de 7 meses de convivência sob o mesmo teto. Monique entrou com um pedido de divórcio. Michael ficou com a casa na Virgínia que o casal dividia e Monique, que então morava em Westerville, saiu do casamento mantendo seu nome de solteira e sua liberdade. Eles não tiveram filhos. Legalmente, tudo havia terminado, mas o tipo específico de medo que surgiu de alguém que olhou nos seus olhos e disse que poderia acabar com sua vida, não desaparece com os papéis. Esse medo a acompanhou, silenciosamente e constantemente, pelo resto de sua vida. As pessoas próximas a ela diriam que ela permaneceu aterrorizada por causa de Michael McKee. Enquanto Monique seguia com sua vida, Michael nunca a deixou ir. Ele nunca aceitou que o casamento havia acabado. Ele havia lhe dito que ela sempre seria sua esposa, e independentemente do que sua vida tivesse se tornado ao longo desses anos. Enquanto Monique se casava com um novo homem, tinha 2 filhos e construía um lar cheio de carinho, ele observava, por anos, à distância. Em 6 de dezembro de 2025, câmeras de segurança flagraram Michael McKee no quintal da casa dos Tapp. Ele dirigiu cerca de 523 quilômetros de Illinois até Ohio, em um dia de folga, para ficar parado no quintal deles observando. E ele não apenas passou por ali, permaneceu por lá horas, enquanto a família estava em Indianápolis, assistindo a um jogo. Naquela mesma noite, a centenas de quilômetros de distância, Monique saiu do jogo de futebol americano no intervalo. Os amigos que estavam com ela perceberam que ela estava visivelmente abalada, perturbada por algo relacionado ao ex-marido.
A Monique nunca contou a ninguém, nem ao marido, nem aos amigos, o que ela tinha descoberto sobre o ex-marido, mas aquilo com certeza a deixou aterrorizada. Era visível que ela estava em pânico naquela noite. Mas mesmo depois de conseguir criar uma vida longe dele, Michael McKee ainda tinha o poder de sair de outra cidade e assustá-la, a ponto de fazê-la sair correndo de um estádio. Nas semanas seguintes, um SUV prateado começou a aparecer perto da casa do Stepp. Ele tinha placas diferentes em ocasiões distintas, uma de Ohio, outra do Arizona, ambas roubadas. Então, em 19 de dezembro, às 2h30 da manhã, uma vizinha que morava a poucos passos da casa do Stepp ligou para a polícia. Alguém estava batendo agressivamente em sua porta, aparentemente tentando entrar à força. A polícia de Columbus tem sido cautelosa ao afirmar que não há nenhuma ligação oficial confirmada entre esse incidente e o que aconteceu depois. Nas primeiras horas de 30 de dezembro, Michael deixou seu celular pessoal no hospital de Rockford, onde trabalhava. Foi uma escolha calculada, um álibi forjado e deixou um silêncio revelador. Aproximadamente 17 horas sem atividade da noite de 29 de dezembro até meio-dia de 30 de dezembro. Ele dirigiu a noite toda com placas roubadas. Portava uma pistola de 9mm com silenciador. E chegou a uma casa que já havia estudado, cujas entradas ele havia analisado naquela visita de várias horas, semanas antes. Não havia sinais de arrombamento. Como ele entrou continua sendo até hoje uma das principais questões sem respostas do caso. Lá em cima, Spencer e Monique dormiam em seu quarto no segundo andar. No quarto ao lado, Amélie e Beckham dormiam, junto com o cachorro. O que aconteceu em seguida foi posteriormente documentado nos resultados da autópsia. 16 tiros foram disparados. Monique foi atingida 9 vezes. No rosto, no peito, no pulmão e no fígado. Nos braços, no tronco e na mão. Spencer foi atingido 7 vezes. Perto da orelha esquerda e no pescoço. Ambos apresentavam ferimentos de defesa. Spencer na mão e no braço, Monique no antebraço e na mão. Eles estavam acordados. Estavam lutando. Estavam tentando se proteger e proteger um ao outro. As crianças que estavam dormindo no quarto ao lado não ouviram nada. Depois disso, os investigadores acreditam que ele refez o caminho até Illinois. Seu celular ainda estava no hospital. As placas roubadas ainda mascaravam o SVU. Ele retornou à sua vida em Chicago, aparentemente acreditando ter cometido o crime quase perfeito. Quando Spencer não apareceu no trabalho naquele dia, a preocupação se espalhou rapidamente entre as pessoas, que sabiam que sua ausência era um sinal de alerta. Um de seus colegas ligou para a polícia. Um tempo precioso foi perdido quando um policial enviado para verificar o bem-estar de Spencer foi ao endereço errado. Então, um dos amigos de Spencer decidiu ir até a casa para descobrir o que estava acontecendo. Ele se aproximou, bateu na porta, mas não ouviu nada. De alguma forma, ele viu algo perturbador dentro da casa e ele simplesmente chamou a polícia imediatamente. As crianças foram retiradas da casa com vida. Fisicamente estavam ilesas. Em todos os outros sentidos, seu mundo havia acabado de ser destruído. Elas foram deixadas sozinhas por horas na casa onde eram amadas, diante de um horror muito grande para uma criança de 4 e outra de 1 ano suportarem. Desde os primeiros minutos, os investigadores entenderam que não se tratava de um assalto que deu errado. Nada havia sido roubado, nada havia sido revirado. Era um crime premeditado, pessoal, e como as evidências logo demonstrariam, planejado há muito tempo. Em 5 de janeiro, a polícia de Columbus divulgou imagens de vigilância capturadas em um beco atrás da casa do Stepp. As imagens mostravam uma figura vestindo calças claras e uma jaqueta escura com capuz se movendo pela área, durante o período em que os detetives acreditavam que os assassinatos ocorreram. Um SVU prateado também apareceu nas imagens. Os investigadores identificaram posteriormente a figura como sendo Michael McKee. Então, o padrão que ele havia se esforçado tanto para construir começou a se voltar contra ele. Os dados de leitores de placa revelaram que o SVU mostrava placas roubadas diferentes em diferentes dias. Juntas, essas leituras traçaram uma linha.
Os movimentos do veículo levaram de volta a Rockford, em direção ao hospital e ao bairro onde Michael morava e trabalhava. Seu celular ajudou no caso. O silêncio de 17 horas que ele havia arquitetado acabou se revelando uma espécie de confissão, pois esse intervalo correspondia precisamente ao tempo necessário para percorrer cerca de 1.450 quilômetros e de volta entre a região de Chicago e Columbus. E, crucialmente, ele nem sequer estava escalado para trabalhar naquele dia. O álibi que ele havia construído apontava exatamente para a janela que ele precisava explicar. Em 9 de janeiro, o SUV prateado foi encontrado no estacionamento de um hospital em Rockford. Em sua lataria, havia marcas de arranhões recentes, exatamente onde um adesivo característico havia sido removido. No dia seguinte, agentes federais e a polícia de Columbus prenderam Michael McKee em um restaurante próximo ao seu trabalho. Aqueles que assistiram posteriormente às imagens de sua prisão notaram sua calma. Uma busca em seu apartamento revelou diversas armas de fogo, entre elas uma pistola de 9mm com silenciador. Ao ser comparada, a arma apresentou uma correspondência preliminar com as evidências coletadas na cena do crime. Ao longo do processo, as acusações contra ele se agravaram. O que começou como 2 acusações de homicídio foi elevado para homicídio premeditado e qualificado, a categoria mais grave reconhecida pela lei de Ohio. Em 16 de janeiro, um júri apresentou uma acusação formal de 5 crimes, 4 acusações de homicídio qualificado, 2 delas premeditadas e planejadas, e 2 relacionadas a roubo qualificado, além de uma acusação de roubo qualificado. Cada acusação incluía especificações relativas ao uso de armas de fogo, incluindo uma específica para o uso de um silenciador, o detalhe que lhe permitiu matar 2 pessoas ao lado de 2 crianças adormecidas, sem acordá-las. Se condenado por todas as acusações, ele enfrenta uma pena mínima de prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 32 anos, e uma pena máxima de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Em 23 de janeiro de 2026, comparecendo por videoconferência da prisão, Michael se declarou inocente. Ele foi mantido sob custódia sem direito à fiança. Ainda há uma decisão pendente sobre o processo. As acusações de homicídio qualificado tornam esse caso passível de pena de morte. Contudo, a denúncia apresentada prevê prisão perpétua. O Ministério Público tem se pronunciado com cautela, afirmando ter consultado de perto as famílias de Spencer e Monique durante todo o processo e estar respeitando seus desejos. Analistas jurídicos observaram que a agravante ainda poderia, em teoria, ser adicionada posteriormente, ou o caso poderia ser julgado em outra jurisdição. Por ora, os desejos da família parecem apontar para uma abordagem que evita o julgamento com pena de morte, rumo à certeza de que Michael McKee, se condenado, jamais será libertado. O processo tem avançado lentamente ao julgamento. Nenhuma data para o julgamento ainda foi marcada. No verão americano de 2026, uma audiência foi adiada para agosto, a casa na North Fort Street foi vendida e o processo avança lentamente. No dia 11 de janeiro desse ano, Monique e Spencer foram sepultados. A família esperava talvez 600 ou 700 pessoas. Compareceram mais de 1.000. A fila se estendia para fora. Segundo a funerária, era a maior reunião que eles já tinham visto. Estranhos que nunca tinham conhecido o casal estavam entre amigos de longa data, atraídos por uma história que se espalhou pelo país nos dias após o Natal, e pela particular gravidade de que 2 crianças ficaram órfãs. Uma campanha no GoFundMe, lançada pela prima de Spencer para apoiar a Melly Beckham, rapidamente superou as expectativas de todos, arrecadando mais de $200 mil de milhares de doadores. As crianças estão sendo cuidadas pela família. Por se tratar de um caso muito recente, a gente ainda não teve o julgamento, mas vendo tudo, todas as evidências que a promotoria tem, é bem difícil ele não ser condenado. Então, provavelmente, ele receberá a prisão perpétua sem liberdade condicional. É claro que a gente ainda não tem certeza disso. Por isso, qualquer nova informação sobre esse caso aqui, eu conto para vocês. Então, fiquem ligados aqui no canal. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.